Se você perguntar para a maioria das pessoas o que é programação, provavelmente vai ouvir algo como escrever código. Mas essa resposta, apesar de não estar totalmente errada, esconde quase tudo que realmente importa. Porque programar não é simplesmente digitar linhas de código. Na verdade, programação está muito mais próximo de resolver problemas complexos usando lógica do que escrever código em si. E quando você entende isso, algo interessante acontece. Você começa a perceber que a parte mais difícil da programação não é aprender uma linguagem, mas aprender a pensar como um desenvolvedor. E isso muda completamente a forma como enxergamos a tecnologia. Hoje, praticamente tudo depende de software. Aplicativos que utilizamos todos os dias, como sistemas de bancos, plataformas de streaming, redes sociais, ferramentas de trabalho também. Tudo isso existe porque em algum momento alguém transformou um problema do mundo real em lógica executável por máquinas. Mas a grande questão é como esses processos realmente acontecem. Como um programador transforma uma ideia em algo que funciona dentro de um computador. Porque existe uma grande diferença entre entender o que é programação e entender como a programação realmente funciona. E ao longo deste vídeo vamos entender exatamente isso. Não é apenas o que é código, mas como programadores pensam, como sistemas são construídos, como aplicações gigantescas são criadas e por que programar é muito mais sobre modelar problemas do que escrever código em si. E quando você entende esse processo, muita coisa sobre tecnologia começa a fazer muito mais sentido. E para você que ainda não me conhece, eu sou o Marcos. Minha formação é na área de tecnologia. Eu atuo na área desde 2018. E hoje eu quero te explicar de forma clara como a programação realmente funciona. Vem comigo. Para entender programação, precisamos começar por algo fundamental. Computadores não entendem ideias, eles não entendem contexto, não entendem intenção, não entendem o que você quer fazer. Eles apenas executam instruções extremamente específicas. Cada ação que um computador realiza, absolutamente toda, é resultado de instruções extremamente detalhadas. Quando você abre um aplicativo, quando você clica em um botão, quando uma página carrega. Tudo isso acontece porque existe uma sequência gigantesca de instruções sendo executadas. E programação é exatamente o processo de criar instruções. Mas existe um detalhe importante aqui. Essas instruções não são escritas diretamente para humanos. Na verdade, no nível mais básico, computadores só entendem zeros e uns. Esse é o famoso código binário. No começo da computação, programadores realmente escreviam instruções extremamente próximas disso. Era algo extremamente difícil e impraticável. Então surgiram as linguagens de programação. Linguagens como JavaScript, Python, Java, C, Go, Rust. Essas linguagens funcionam como uma camada intermediária entre humanos e máquinas. Elas permitem que desenvolvedores escrevam instruções de uma forma mais compreensível. Mas no final do processo, tudo isso será convertido em algo que o computador consiga executar. Ou seja, mesmo quando você escreve código em uma linguagem moderna, o que você realmente está fazendo é descrever lógica que será traduzida para o funcionamento da máquina. E é aqui que começa a ficar interessante, porque escrever código é apenas a superfície da programação. Existe uma frase muito comum entre desenvolvedores mais experientes. Programação não é sobre código, é sobre resolver problemas. E essa frase parece simples, mas ela explica quase tudo. Quando alguém começa a aprender programação, normalmente acredita que precisa decorar sintaxe, aprender comandos, aprender funções, aprender bibliotecas, mas com o tempo os programadores percebem algo importante. O maior desafio não é escrever código. O maior desafio é entender o problema que precisa ser resolvido. Porque antes de escrever qualquer linha de código, um desenvolvedor precisa responder perguntas como: o que exatamente esse sistema precisa fazer, quais dados ele precisa processar, quais informações vão circular dentro do sistema, quais situações inesperadas podem acontecer, como o sistema deve reagir. E esse processo é essencialmente um exercício de modelagem de problemas. Programadores pegam situações do mundo real, muitas vezes complexas, e transformam essas situações em lógica estruturada. E é como pegar um problema caótico e transformar em algo que pode ser descrito passo a passo. E quando você começa a perceber isso,
fica claro como programação está muito mais próximo de matemática, engenharia, arquitetura de sistemas do que apenas de escrever código, porque código é apenas a forma final de expressar uma solução. Agora vamos dar um passo além, porque uma coisa é entender o conceito de programação, outra coisa completamente diferente é entender como aplicações reais são construídas de fato. Quando você abre um aplicativo como Spotify, Netflix, é fácil entender que tem código rodando por trás, mas na realidade sistemas desse tipo são compostos por milhões de linhas de códigos distribuídas em diversos sistemas diferentes. Existem várias camadas envolvidas: a interface que o usuário vê, os servidores que processam dados, o banco de dados que armazena informações, os sistemas que recomendam conteúdos, os serviços que lidam com pagamentos e os sistemas que lidam com a segurança. E todos esses componentes precisam funcionar juntos. Isso significa que desenvolvimento de software moderno não é apenas escrever código, é também projetar arquitetura de sistemas, organizar fluxos de dados, garantir escalabilidade, manter segurança e evitar falhas. E é por isso que a engenharia de software se tornou uma disciplina própria dentro da tecnologia, porque quando os sistemas crescem, a complexidade cresce junto. E um pequeno erro de arquitetura pode causar problemas enormes. Agora, existe um ponto que quase ninguém comenta quando fala sobre programação. Grande parte do tempo de um programador não é gasto escrevendo código novo. Na verdade, boa parte do trabalho envolve coisas como ler código existente, manter sistemas legados, corrigir bugs, refatorar soluções antigas, integrar sistemas diferentes. Ou seja, desenvolvimento de software é muito mais sobre evoluir sistemas existentes do que criar algo totalmente novo do zero. E isso acontece porque software raramente é estático. Sistemas precisam se adaptar o tempo todo. Novas funcionalidades surgem, regras de negócio mudam, tecnologia evolui, novos usuários aparecem. Isso significa que programadores passam mais tempo tentando manter sistemas funcionando enquanto ele continua evoluindo. E é exatamente por isso que a organização de código, arquitetura e clareza se tornam tão importantes, porque código não é escrito apenas para máquinas. Ele também precisa ser compreendido por outros desenvolvedores. Nos últimos anos, uma nova discussão começou a surgir dentro do mundo da tecnologia. Ferramentas de inteligência artificial começam a ajudar na geração de código. Modelos de linguagens conseguem sugerir funções, criar estruturas de códigos, automatizar tarefas repetitivas. E isso leva muita gente a fazer uma pergunta: será que programadores vão deixar de existir? Mas quando você entende como a programação realmente funciona, percebe algo interessante. A maior parte do trabalho de um desenvolvedor não é escrever código isolado. É entender problemas, tomar decisões de arquitetura, projetar sistemas, integrar diferentes tecnologias. E essas tarefas ainda dependem fortemente de raciocínio humano. O que a inteligência artificial tende a fazer não é eliminar programadores. Ela tende a mudar a forma como programadores trabalham, automatizando partes repetitivas, acelerando a escrita de código, ajudando na busca por soluções, mas o pensamento estrutural por trás do software continua sendo essencial. Quando olhamos para a história da tecnologia, algo curioso aparece. Cada nova geração de ferramentas torna a programação mais acessível. Linguagens evoluem, frameworks surgem, ferramentas automatizam tarefas, ambientes de desenvolvimento ficam mais poderosos. Mas, ao mesmo tempo, os sistemas que criamos ficam cada vez mais complexos. Hoje, construímos sistemas que precisam lidar com milhões de usuários, grandes volumes de dados, infraestruturas distribuídas, integrações com dezenas de serviços. Isso significa que a programação continua evoluindo e provavelmente continuará sendo uma das habilidades mais importantes dentro da tecnologia. Mas não necessariamente porque escrever código é difícil, e sim porque resolver problemas complexos sempre será um desafio. Quando você olha de fora, programação parece apenas um conjunto de linguagens e comandos, mas quando você observa mais de perto, percebe que ela é algo muito mais interessante que isso.
Programação é essencialmente a arte de transformar problemas do mundo real em lógica executável por máquina. É um processo que envolve análise, abstração, modelagem, arquitetura, criatividade e talvez seja exatamente por isso que software se tornou tão central no mundo moderno. Porque tudo que pode ser descrito como lógica, eventualmente pode ser transformado em software. E isso leva a uma pergunta interessante. Se programação é no fundo uma forma de transformar ideias em sistemas que funcionam, até onde essa capacidade pode levar a tecnologia nos próximos anos? E mais importante, como você acha que a programação vai evoluir com o avanço da inteligência artificial? Deixe a sua visão nos comentários. E se esse vídeo te ajudou a entender como a programação realmente funciona, deixe um like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Seguimos evoluindo um passo tecnológico por vez.